Olá! Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias de transformação mais impressionantes que existem. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma narrativa que simplesmente derruba barreiras sociais e religiosas para revelar uma verdade que vale para todo mundo. Vamos lá! A história toda meio que começa com essa frase. É uma declaração tão forte que a gente para e pensa na hora. Quem é essa mulher? E que tipo de encontro faria alguém dizer uma coisa dessas? Essa é a curiosidade que dá o pontapé inicial em tudo. Bom, o cenário é Sicar, lá em Samaria, do lado do poço de Jacó. E o interessante desse lugar é que ele é, ao mesmo tempo, um símbolo de uma herança em comum, mas também de uma divisão gigantesca. É o palco perfeito para o que está prestes a acontecer. Para a gente sentir o clima pesado da cena, é fundamental entender o contexto. Havia uma animosidade de séculos entre judeus e samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram vistos como impuros, quase hereges. A coisa era tão séria que eles preferiam dar voltas enormes, pegar caminhos bem mais longos, só para não ter que cruzar o território deles. Então, qualquer interação, por menor que fosse, era social e religiosamente uma bomba relógio. E bem no meio disso tudo está ela, a nossa protagonista. Uma mulher samaritana que nem nome tem na história, o que já diz muito sobre a posição dela na sociedade. O passado dela a colocava à margem. Tanto que ela ia buscar água na hora mais quente do dia, provavelmente para não ter que encarar os olhares e os cochichos das outras mulheres. A vida dela era, em resumo, marcada pela exclusão. E aqui vem um ponto que é a chave. O texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Isso não quer dizer que era um caminho mais curto, até porque, como a gente viu, muitos judeus evitavam. Isso aponta para um propósito divino, uma missão messiânica. Jesus não estava ali por acaso, ele foi até lá de propósito. Agora a gente chega no momento que dispara toda a ação. Jesus começa uma conversa que não só quebra as regras da época, mas vira o mundo daquela mulher de cabeça para baixo. Imagina só o choque. Um homem, um rabi judeu, pedindo um favor em público para uma mulher. E não qualquer mulher, uma mulher samaritana. Esse pedido tão simples era um desafio direto a todos os tabus, de gênero, de etnia, de pureza religiosa. Não é à toa que a reação dela, que está no texto, é de completo espanto. E aí Jesus faz algo genial. Ele pega esse pedido inicial como um gancho para levar a conversa para um lugar muito mais fundo. Ele joga na mesa o conceito de água viva, pegando a mulher totalmente de surpresa e mudando o foco da necessidade do corpo para a necessidade da alma. E aqui, o texto original em grego nos dá uma dica fantástica. A mulher está falando do poço, frear, um buraco fundo, onde a gente precisa se esforçar para tirar a água. Jesus, por outro lado, fala de uma fonte, pege, uma nascente de onde a água jorra sem parar, sem esforço. A diferença é brutal. Ele não está oferecendo algo que a gente precisa buscar com dificuldade, mas uma fonte infinita que brota de dentro. E essa promessa resume tudo de forma brilhante. Ele coloca lado a lado a satisfação passageira que o mundo oferece, como a água daquele poço, e a satisfação permanente, completa, que só ele pode dar. É a promessa de que a sede mais profunda da alma pode sim ser saciada para sempre. A gente avança agora para o clímax da história. É aqui que uma confrontação que é ao mesmo tempo direta e cheia de delicadeza leva a uma revelação que simplesmente muda a vida daquela mulher para sempre. Esse pedido é o ponto de virada. Com uma frase, Jesus tira a conversa do campo das ideias e traz direto para o campo pessoal. Ele toca exatamente no centro da dor e da vergonha da vida dela. A resposta dela, tecnicamente, não é uma mentira, mas esconde uma realidade muito mais complicada e dolorosa. É uma meia-verdade, sabe? Uma tentativa de se proteger, de manter as aparências. E então Jesus revela o que sabe. E o mais incrível é como ele faz isso. Ele não joga o passado dela na cara para condenar, ele expõe para poder curar. Primeiro ele valida o que ela disse, você falou bem. E só depois ele revela o resto da história. É uma mistura perfeita de verdade com graça, mostrando a situação sem humilhar a pessoa. Quando ela percebe que está diante de alguém que sabe coisas que não deveria saber, ela faz o que muita gente faz quando uma verdade desconfortável aparece. Muda de assunto. Ela tenta levar a conversa de volta para um debate teológico, uma briga antiga entre judeus e samaritanos sobre qual era o lugar certo para adorar. Mas a resposta de Jesus vai muito além dessa disputa. Ele basicamente diz que a verdadeira adoração não tem a ver com o lugar, seja Jerusalém ou o Monte Gerizim. Tem a ver com a atitude do coração.
É uma adoração em espírito e em verdade. E aí vem o golpe de misericórdia. Quando ela fala sobre a espera pelo Messias, Jesus faz uma das declarações mais diretas e claras de quem ele é em todo o Evangelho. E para quem ele faz essa revelação, não para a elite religiosa, mas para uma mulher marginalizada do lado de um poço em Samaria. É muito poderoso. Bom, e qual foi o resultado disso tudo? A transformação dela não é uma coisa lenta, gradual. É imediata. É total. Esse detalhe é sensacional. O cântaro, o pote de água, ele representava a vida antiga dela. Era o fardo, o motivo da vergonha, a razão pela qual ela estava ali sozinha naquele poço. Quando ela larga o cântaro, ela está simbolicamente largando seu passado, sua vergonha, sua antiga fonte de satisfação. O contraste é gritante. A mulher que se escondia do sol e das pessoas agora corre para a cidade para contar o que aconteceu. A pecadora vira uma evangelista. A excluída se torna uma mensageira. A identidade e a missão dela são completamente transformadas por causa desse único encontro. E o efeito disso é inacreditável. O testemunho dela, de alguém que a cidade inteira provavelmente desprezava, se torna a ponte que leva toda a comunidade até Jesus. Uma vida transformada se torna um canal para transformar muitas outras. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa narrativa? Primeiro, que a graça de Deus não respeita as barreiras que nós humanos criamos. Segundo, que o encontro verdadeiro com essa graça nos move, nos empurra para uma missão. E por fim, que Deus parece ter um prazer especial em usar as pessoas que o mundo considera improváveis para realizar os seus maiores planos. Resumindo a ópera, a jornada dela é a de alguém que saiu de casa para resolver uma necessidade física do dia a dia e no caminho encontrou a resposta para a sede mais profunda da alma. Ela não encontrou só água, ela encontrou a própria fonte da vida. E isso tudo deixa no ar uma pergunta para a gente refletir. A mulher deixou para trás o cântaro que era o símbolo do seu fardo, da sua identidade antiga. Fica o convite à reflexão. Qual seria o cântaro, o peso ou a identidade que talvez precise ser deixado para trás na vida de alguém para se poder abraçar de verdade essa água viva?